Então vamos lá. Bom, boa noite, Noraholics, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Rosana, do Livrólogos e do Nora Roberts Brasil. Hoje eu vou conversar aqui com a Beta, do Literatura de Mulherzinha. Ela já vai se apresentar direitinho para vocês. Para quem não conhece, duvido que vocês não conheçam a Beta. O Nora Roberts Brasil começou com um blog há muito tempo atrás, onde só tinha mato na internet, né, Beta? Não tinha gente, só tinha mato, Só tinha gente e o mato. né? Bom, e assim, não tinha Começa informação, não, não se era... for desenterrar a história dessa época, não vai dar muito certo, não. Não vou dizer, não, vou falar só por cima, assim. E a gente não Uhum. encontrava informação sobre os autores que a gente queria, e era difícil. E no caso da Nora Roberts, ela tinha muito livro de banca, tinha livro de livraria. Aqui no Brasil era a Nova Cultural que publicava, um pouco a Harlequin e a Bertrand publicava os livros de livraria. A gente ficava meio doido, não achava as coisas. Eu falei, quer saber? Eu vou criar um blog aqui porque eu vou colocando as informações para mim mesma, né? Fica lá e quem quiser vai olhando. E começou desse jeito. E depois virou um site, porque site é mais estático, né? A gente não precisa ficar alimentando coisas todo dia, é diferente, né? Aí virou o Nora Roberts Brasil, que está aí há 16 anos. Né? Entre o site e o blog são 16 anos de livro de Nora Roberts aí que não acaba mais, né? E é isso. Ela é uma das minhas escritoras favoritas, sim, mas eu vejo também um monte de defeito nela, né? Porque eu gosto que a gente vai passar só pano, né? Aí eu falei assim: vamos fazer uma Ou ainda mais live. a Aí gente. daí a Beta topou aqui a loucura, então vamos lá, Beta, fala um pouquinho de você aí, fala pra gente. Bem, eu sou bem a Beta, né? Roberta, na verdade. Beta acabou virando o apelido da internet, pegou, porque Roberta é um nome muito forte, então todo mundo gosta de falar ele todo, né? Eu criei o Literatura de Mulherzinha, ele fez 15 anos em abril, né? Não deu para fazer a festinha que eu queria, mas pelo menos comemoramos, graças a Deus. E pelo mesmo motivo, né? Porque eu tinha o costume de comprar romances de banca, né? Como dá para ver aqui os da Nora, especialmente neste caso, né? O resto mora ali no armário branco. O resto não, uma parte, ainda tem outro armário branco. E eu percebia que muitos destes romances, eles eram interligados, mas eles não vinham classificados como série. Você lia lá um livro, de repente você lia outro livro, tá, peraí, eu já vi falar desse casal. Aí você lembrava era daquele livro anterior que você tinha lido. Então, eu comecei a fazer essas listas no caderno para eu poder achar, porque eu tenho um dedinho para achar, eu tenho um sensor aranha para série inacreditável. Se tiver uma série que não foi, eu vou achar. Já sei que ela vai cair na minha mão e eu vou ficar igual doido tentando ler tudo. E aí, com isso, eu comecei a fazer o blog pensando, outras pessoas vão poder me ajudar a achar esses livros, a trocar ideia, porque não é possível que só eu gosto disso. Graças a Deus eu estava certa, não tinha só eu, tinha muito mais pessoas legais, fui encontrando essas pessoas pelo caminho, e hoje estou aqui com a Rosana para a gente falar especialmente da Nora Roberts. E Fiz a até gente rascunho, que bonito. a Beta toda organizada, fiz uma pilha de livro aqui, a Beta fez toda uma coisa bonitinha, eu já. Para eu lembrar, porque tinha algumas dessas séries que fazia tempo que eu não lia. Então eu fui olhar no blog o que eu tinha dito sobre elas, fui folhear os livros para lembrar alguma coisa. Nessa eu até achei uma série completa aqui em casa que eu ainda não tinha lido, essas coisas de mudança, empacota, Sim. desempacota. Eu gente, a série tá aqui, eu não li, então já tá na pilha para as próximas leituras. É, Bom, hoje a gente vai dar um pouco mais de ênfase nos livros de banca, até porque é uma confusão danada, né, Beta? Não é uma coisa tão ordenada. A gente vai tentar Nossa, ordenar isso para vocês. Mas antes disso, eu vou falar algumas coisinhas aqui. A, a série Mortal, para quem gosta de série Mortal, a gente vai fazer uma live depois exclusivamente sobre série Mortal, porque é muita coisa. Por conta nossa. dessa pandemia, as editoras elas não estão lançando algumas coisas. E, infelizmente, o livro da Nora é um desses casos. Mas eles vão publicar, sim. A Record, que publica, né? A Bertrand, que faz parte da Record, publica pelo menos 2 séries mortais por ano. Eu acredito que vai ser publicado no próximo semestre, né, Beta? Se tudo der certo, aí eu acredito que vá É, publicado. É, a Arqueiro, que também passou a publicar a Nora, e eles faziam assim, como eles pegaram várias trilogias da Nora, eles faziam assim, publicavam o primeiro livro e uma média de 4 meses ele publicava o segundo, mais 4 meses o terceiro,
e por aí vai. Só que também, por conta dessa pandemia aí, eles não estão com previsão para publicação do terceiro livro dessa trilogia aqui. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, né? A trilogia das Crônicas da Escolhida. Então, a gente vai. A gente, ó, eu falando. Aí a gente só vai ter esse livro quando eles publicarem. Óbvio, né? Porque a pandemia virou a nossa vida do avesso, né? E algumas coisas, o mercado literário sofreu muito, as editoras todas tiveram que mudar o cronograma, e por mais que a Nora seja a diva, ela não ficou acima disso, né? O jeito é a gente esperar. A gente vai... E Então, torcer para que passe logo, né? para a gente poder. Eu gosto muito de ir em livraria, olhar livro. Eu compro muita coisa pela Amazon, principalmente, porque eu uso Kindle e tal, mas eu também gosto do livro físico. Então, muitas vezes eu compro e-book, porque sai antes, às vezes, né? Aí eu já vou lendo, depois eu vou lá e compro o livro físico. Não sei se você faz isso também, Beth. Não, eu gosto de ir na livraria. Sabe aquele dia que você tá ou cansado ou chateado, você quer ficar no lugar tranquilo? Eu vou pra livraria. Geralmente eu saio de lá comprando alguns post-its. Mas para não falar que eu não comprei nada, eu compro post-it. Mas quando muito, fico mexendo lá, eu acho um livro que eu quero, aí eu anoto, dependendo se no dia dá, volta com ele para casa. Assim, o mais triste não é ficar em casa, porque eu sou até uma pessoa muito caseira. O mais triste é ter medo de sair. Isso acho que é o que mais. Quando a gente tem que sair, a gente fica angustiada. Então, pelo menos agora a gente bate um pouco de papo sobre livro para relaxar um pouco nossa cabeça desses dias complicados, né? É verdade. E é lógico, a gente vai começar a falar aqui, mas eu já vou liberar aqui os comentários, aí vocês vão poder fazer a pergunta que vocês querem. A gente vai falar sobre várias séries, né? O que você acha? Vamos começar pelo. Não vamos começar logo pelo que todo mundo mais fala, né? Tipo, McGregor. Vamos começar por uma mais. Mais não, mas uma menos badalada, mas que também tem uma confusão aí na publicação. O que você acha da gente falar primeiro dos Stanislavskis? Boa ideia. Que você acha? Stanislavskis, foi uma que eu fui estudar hoje. Que eu falei com a Rosana, né? Quando a gente combinou essa live, eu vim aqui para minha linda estante, peguei todos os meus livrinhos da Nora, separei o que era série, porque, né, obviamente, eles não estão organizados. Eles só estão organizados assim hoje porque, né, da live. Geralmente eles ficam tudo empilhadinho aqui, vira uma bagunça danada, porque eu venho, mexo, volto quando vejo o que era organizado, virou uma baguncinha básica. E aí eu tava falando com ela que foi um curso, porque eu não lembrava nem os Stanislavski, que tá nessa caixinha aqui, que foi a série que eu achei que eu tinha perdido, e nem os O'Hurley. Eu lembrava que tinha saído em banca, pra vocês terem ideia. Mas os Stanislavski saíram em banca no, lá nos Estados Unidos, né? Pra gente, só esses dois aqui. Né? Esse que tá aí contigo e esse aqui que tá comigo. Esse livro aqui tem uma história. Depois eu conto a história que eu tenho com ele. E esse aqui, o primeiro, Dança das... E é bem confuso. Foram os dois que saíram aqui. Começou com a Nova Cultural, eu não sei, eu tô tirando o meu que eu guardo em saquinho. Eles falam que não pode, mas eu guardo. Ó, esse aqui, ó, é bem antigão, ó, tá vendo? Ele tá com reflexo, porque quando eu comprei ele tinha essa capinha aqui, feita, sabe, com papel contact? Mas tudo bem. Você fala que o livro é antigão, ele foi lançado aqui em 97. Olha a dor no coração. Antigo porque a gente fala que tá amarelinho da história. É verdade, né? Ele tá bem amarelinho. Mostra aí qual que é o outro, assim, para eles verem. Ó. Outra é esse aqui, Momentos Íntimos. Momentos Íntimos 53, essa primeira história, Dança das... Porque o Stanislavski é o seguinte, deixa eu pegar ele aqui. Vamos torcer para esses livros todos no... isso mesmo, Roberto. Você separa. Aí o que acontece? A Harlequin, ela publicou depois os outros, né? Como se fosse o que a gente chama de livro de livraria, né? Não de banca. Na verdade, isso aqui nos Estados Unidos chama paperback, né? Que é aquela edição econômica e com papel jornal, assim, sabe? Só que lá nos Estados Unidos ele só foi lançado assim, era a Silhouette, né? Que publicava isso aqui. A Silhouette depois foi publicada pela Harlequin lá. E eles continuaram publicando. A Nora não tem mais contrato com a Silhouette, né? Então a gente dançou, porque só uma coisa que você sabe que os McGregors era para continuar, né? Assim,
Nossa, fala no McGregor, não. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui por causa deles. Verdade. Então vamos lá. Você Cadê? tem os livros, você tem os livros, os outros também, né, Beta? Desse aqui, os de livraria. Tenho. Porque quando saiu, a Harlequin fez uma caixa, né? A caixa Stanislavskis. Isso, olha que bonitinho, Aí gente. eu me dei de presente, né, gente? Porque a gente merece. Foi na época, se eu não me engano, que eu estava ainda com as voltas com o mestrado. Eu acho que eu estava na. Eu não lembro se eu estava para entrar no mestrado, tentando entrar no mestrado ou já no mestrado. O fato é que eu comprei de presente e falei um dia eu vou ler. Aí li, né, obviamente. Então, aqui tem a ordem. É o Natasha, que é o primeiro livro. Não repare a minha unha, é feia mesmo. Tá? Ainda mais na pandemia. Eu não vou fazer minha unha sozinha, não sou doida. Né? Capaz de eu parar no hospital. Esse é o da Natasha, que é a irmã mais velha. Aí depois vem o Mikhail. Acho que ele era policial. Deixa eu ver. Eu esqueci o que o Alex era, mas enfim. Este é o Alex. E aí, eles são de uma família E não é ucraniana da. que, na década de 80, né, imigrou para os Estados Unidos. Os pais deles imigraram com os três os filhos mais velhos, que era a Natasha, o Mikhail e o Alex. E nos Estados Unidos nasceu a Raquel. E aí ela conta a história deles, fazendo sempre o contraponto entre a grande paixão ucraniana, que eles eram muito passionais, muito fortes, com as pessoas com quem eles vão se conhecendo, encontrando e para tocar a vida. É bem bonitinho. Acho que aqui eu não tive problema com nenhum deles, não. Mas eu gostei, Foi, assim, gostei tanto foi das por, histórias foi derivadas, por né? questões, foi por questões contratuais que eu acho que a Harlequin acabou não publicando esses dois. E se eu não me engano, foi a best-seller que publicou, acho que Dança da Sedução. É Dança da Sedução? Isso. A best-seller acho que tem o Dança da Sedução, sim. Mas eu comprei esse, eu achei com muita luta no sebo. Eu achei no momentos íntimos. O Dança da Sedução é, é a Kate, ela é filha da. Capio Ela é Rosa. filha da. É. Ela é filha da, acho que da Natasha, se eu não me engano. Ela é E aí bailarina, vem né? isso, ela é bailarina. Aí aqui vem o outro, que é o bailarino que ela conhece, que aí é um spin-off da série, mas não tem jeito, porque eu adoro esse personagem que aparece aqui, que é a saga dos Bannon. Tem ligação também, o Dança dos Sonhos, Sim. que aparece o Nikolai Davidov. Ele aparece no livro da Kate e ele aparece nas duas histórias que estão aqui. Ele é protagonista da segunda. E eu lembro que acho que foi a Tonks, quando a Tonks tinha o blog ainda, que ela mencionou que ela leu ele. Eu fui ler esse livro por causa da Tonks, ela me deixou curiosa. Que ela falava, ela lia o Nikolai Davidov e ela via na frente dela o Mikhail Baryshnikov. Aí eu fui ler, eu fiquei exatamente com a mesma sensação, porque quando a gente faz as contas, os livros se passam na década de 80, então eu tive a Sim. pachorra de fazer a conta para saber com quantos anos o Mikhail Baryshnikov estava na época e batia com a idade do Davidov. Aí eu falei, Ah, é que eu Nora, acho obrigado. Mais uma imagem mental que você colocou na minha cabeça. Obrigadinho. eu acho que é a inspiração, né? A Nora Roberts, ela pesquisa bastante, né? Começa a mexer no Falando em livro, o nariz começa pesquisa, a coçar. eu sei como é isso, eu também tô cheio de coceira aqui. A Nora Roberts, ela começou a escrever porque ela ficou presa, né, numa nevasca com os filhos dela, e ela passou a escrever, foi, detalhe, hein, gente, quem aí quer escrever, lembra de uma coisa, até a Nora Roberts, que vende um livro a cada 9 minutos, acho que até menos agora, hein? Você dá uma respirada, vende um livro da Nora Roberts em algum canto do mundo. Ela começou mandando os livros para as editoras, ninguém aceitava. Até que ela escreveu aquele Almas em Chamas, que aqui foi Que daqui publicado a também pouco a gente sem falar que posta. era uma série. Normal. E a Almas em Chamas, aí que começaram a acreditar nela, né? Uhum. Quer puxar o Aí só gancho para aí pra... fechar o Stanislavski, Desculpa, o Stanislavski, a minha birra com esse livro, porque ele chama aqui em português, ele chama Esperando o Amor. E aqui atrás tá falando que a Catarina esperou.
É, E aí depois, como eu li também a série Fora de Ordem, eu descobri quem era o Nick, porque o Nick quem que é o Nick? aparece no livro. O Nick aparece no livro da Raquel. É o irmão do parceiro da Raquel. E a Catarina, que está aqui, na verdade é a Frederica, ela é a filha do companheiro da Natasha, porque ele era viúvo quando ele conheceu ela. Ou seja, a Catarina e o Adrian só existiram nesse aqui por cortesia de quem fez a tradução, porque eles não estão na história. E a gente faz, gente, como a gente sofre, né? Como o leitor E tem sofre, uma né? outra Vamos ser. coisa, né? Tem alguns Hum. livros, ó, eu posso estar errada, mas eu vou pegar aqui, ó, o Voltou meu índice de áudio, gente? erro. Chegou mensagem aqui falando que Voltou? meu áudio sumiu. Ah, então ótimo. É, deu uma travadinha, mas voltou. Voltou sim. Ó, Ah, então esse deve livro ser aqui, por mexer. apesar, olha só, o meus, é que assim, colecionador é louco, né? Assim, só para dizer para vocês que eu compro o livro, tem livro da Nora Roberts que eu compro, eu guardo, aí eu leio, eu compro outro e leio. Aí eu faço sorteio no blog e tal, né? Mas esse aqui, ó, tá super bem conservado, ó. É só porque ele tá mais antiguinho. Se eu não me engano, nesse livro aqui, ó, a cortesia da tradução é que eles mudaram o nome dos personagens, que era muito comum a nova cultura fazer isso, né? Mudar o nome das personagens, né, Beta? Peraí que travou aqui um pouco a conexão, só um minuto, gente. Ô, Beta, é melhor. Ah, voltou, apareceu aqui. Vou parar de mexer tanto o braço. Vou tentar, juro. Aí eu também não consigo, eu fico me mexendo com a louca. É, Tá mas é tudo bem porque aí? como eu tô Então, com é só a. assim. Ah, peraí, Beta, que falaram que travou você. Só um minuto, peraí. Já voltou aí, gente? Peraí, vamos lá. Travou a Beta um pouco aqui. Voltou, beleza. Beta, você tá ouvindo também aí? Tá tudo certo? Tô. Não, no meu celular tá lindo, no meu computador nem tanto, mas depois eu olho lá. Vamos lá, qual série que a gente vai Então, agora? ó, Além da eu acho que ela criatividade da nova. só aqui, só continuando. A nova cultural tinha isso de mudar o nome dos personagens, não é exclusivo de Nora, tá, gente? E na década de 80, você sabe o que eles faziam? Por exemplo, tinha uma cena assim mais caliente, né? Aí tava lá o casal nos beijos e abraços, de repente acabava, cortava o capítulo, aí começava assim, tipo, no café da manhã, os caras já estavam outra cena. Pulava, né, Beto? Eles davam um corte assim, Nossa, viu? não, e quando eles inventavam a lenda urbana, igual tem no livro da Diana Palmer, que a mocinha tava na guerra junto com o guerreiro, tava na. Como é que é, gente? É o lobo, alguma coisa lá, que ela tava no meio da guerra, ficou todo mundo achando, durante anos aqui no Brasil, que a mulher era a versão feminina do Rambo. Aí quando veio o livro dela, cadê a cena? Não tinha. Não tinha, né? Ficou todo mundo procurando a cena, não tinha. Cadê a cena, né? É Bom, fútil, é bobo, nada. A gente sofre pra vamos fazer lá. algum sentido nisso, pra achar o sentido nisso. Só Agora a gente vai em primeiro, qual, peraí, vamos Rosana? ver qual. Vamos falar, deixa eu ver, Cordina, que também tem Gordinha. ligação com a série, eu acho que usou Hurley, né? Sim, elas citam, né? O Cordina cita. Foi até Eu acho que lendo o ela é Reino de amiga do Cordina. príncipe, É, porque eu acho que não é? Eu acho que algumas uma de a das Chantal, acho que a Chantal faz uma apresentação no ela é, Castelo de Cordina. Isso, é amiga do porque ela é príncipe. amiga do Bennett, né, do príncipe, não é uma coisa assim? Ela vai fazer um evento Ó, lá no. Cadê? Acho que é no Mercenária. No. Cadê? Não, Mercadora de Ilusões. Adoro esses nomes em português, Mercadora de né, gente? Ilusões, isso. Então vamos lá. Ah, e outra coisa, Cordina. aqui a Cordina tá aqui. Cordina, o Reino de Oi? Cordina Peraí. começou Pronto. o seguinte: a Nova Cultural ela publicou primeiro Noites de Tentação, que é a filha deles. Lá na frente, Noite de Tentação publicaram isso, daí depois, muito tempo depois, que a Harlequin publicou como se fosse livro de livraria, né? A série bonitinha e assim, ó, gente, peraí. Eu vou mostrar primeiro, Cordina. Você tem aí? Eu tenho essa versão para mostrar para eles agora aqui na mão.
Sim. Aí morreu a nota. Anos depois saiu o que No a Rosana Oitentação. falou. Saiu na oitentação. E Mas a aí a gente família, vai, com a blusa pesquisa e amarelinha, descobre que amarela. entre um e o outro tinham outros dois livros. Né? Pra quê ser organizado? Que não Tinha caíram esses aqui. dois aqui, né? Aí, o que, que eu fiz? A minha É, série, vocês podem reparar, ela tem um de cada um, né? Porque eu falei assim, eu não vou comprar, não comprei a série toda de novo, fui comprando os que eu ainda não tinha lido. E aí, eu comprei. cronologicamente, você comprou tudo de novo. Tá certa? Eu acabei não comprando. Não, não é doideira, não. Eu te entendo perfeitamente. Eu tenho três, eu tinha dois ou três aqui, as duas vidas de Adriane. Assim, olha, eu vou levar. Já tem, não sei se eu tenho, mas vou levar. Não, esse que é o primeiro, deixa eu ver. Agora eu tô na dúvida, deixa eu ver qual que é aqui. Deixa eu ver, cadê minha cola? Cordina. É o Alexander é o primeiro, a Gabriela acho que é o segundo. E depois é o Mercadora de Ilusões, não é ou não? E depois. Não, depois é o Príncipe Playboy, que é o Bennett, que é o terceiro. Esqueci desse daí. É, o príncipe. Tem o Bennett, coitado. A gente sempre esquece dele. Ele é o patinho feio dos príncipes. Aí, detalhe, originalmente esses. Eles publicaram esse aí lá na frente. Totalmente sem falar que fazia parte de uma série. Porque a gente lê o livro lá pelas tantas é que cita. Não, no início cita que ela era princesa do reino de Cordina, não sei o quê. Depois, mais pro final, que falam dos pais dela. Aí você fica assim, peraí. Acho que eu já ouvi falar Já ouvi disso em esse algum lugar. lugar. Não me é Já ouvi estranho. esse Segura a tua ideia. momento. Né? Segura a tua ideia. Aí, quando você vai procurar, descobre que tinha 4 livrinhos, ao invés de Mas 2. Agora tem gente depois. falando que tá sem áudio. Sou eu ou é Rô? Quem que tá sem áudio? Duas Rô unidas vai deixar tudo confuso aqui. Ah. Bom, depois que eles fizeram isso, que eles publicaram em versão de papel jornal, que é o de banca, aí eles fizeram essa versão aqui, né? Ah, tem essa versão chique eu não tenho, não. Chique, mas ó, eu vou te falar uma coisa. Ela é muito, ó, se você abrir mais do que isso aqui, ó, ele quebra Despenca. e Uhum. cai tudo. Então esse aqui eu só peguei aqui para vocês darem uma olhadinha e guardar, porque Ah, olha, a Juliana tá falando. A Juliana Malheiros está falando que a princesa Gabriela também aparece em Concerto Inacabado. sim, é E verdade. agora isso eu confesso que eu não lembro. Eu sei que eles passam, Eu de... eles. Ô, gente, eu juro que eu tô tentando ficar quieta pro computador, pro celular não travar, tá? Mas tenham paciência comigo. É muito difícil ficar com o braço parado, sabe? Fazendo de conta que é uma lady, que não é desastrada. Próximo. Deixa eu ver. Então, o que você acha da gente puxar? Deixa eu só falar uma coisa. O site, o noraroberts.com.br, ele tá meio instável, para variar, né? E prometeram para mim que ele ficou funcionando de dia e agora, no final da tarde, ele resolveu sair do ar. Mas eu tô fazendo umas alterações, vai estar tudo atualizado. Tudo isso que a gente tem falado, essas séries mais antigas, tem lá tudo direitinho, tem listinha com os livros, com as edições e tal. Só que eu vou fazer uma atualização com os livros novos, né? Só para avisar aqui. Então, acho que a semana que vem já deve ter atualizado para a gente consultar lá. Todas essas coisas que a gente está falando tem lá. Como a gente falou E esses que a gente falou até agora também já estão no Literatura de Mulherzinha. Alguns estão tem sem também a capa, Beta porque lá no início eu fazia resenha sem as fotos de capa. Mas já estão lá. E esses eu sei que estão. O que não tiver, o pode seu deixar tem que eu faço. o seu tem a resenha bonitinho, É, o lá no meu é Laura resenha. Roberts nem todos têm resenha, mas tem as fichas técnicas, as capas, da onde vem, qual é o nome da série, etc. Ó, a Marta tá dizendo que o seu site também quer ficar de quarentena. Verdade, mas ele tá com preguiça, aquele safado, viu? Vou te contar, viu? O que você acha? A gente estava falando do Cordina, tinha o Hurley lá no meio. O que você acha da gente puxar para os Hurley? Vamos puxar para os Hurley. Esses estão aqui. É a Carla, você Eu conhece, você tenho essa fechou
Agora, agora tá mais ordenado, eu pus mais estante, tá tudo bonitinho, não tá empilhado. É que a Carminha conhece aqui, a Carol É, eu conhece, ainda não fui, não. Vamos ver se quando a quarentena passar, eu tá crio vim aqui ver. condições financeiras para dar um pulo aí e espremer seus gatos. Porque eu não É, posso ver gato, tá, gente? Aqui. É, tá dando para ver aí os O'Hurley? dá sim pra ver. Então, esses aí, os 4 livros O'Hurley, que eu também não lembrava que tinham sido lançados em formato banca, mas foram na mesma edição chique dessa mesma linha chique aí da Cordina, esse que a gente não pode É, abrir mais que um pouquinho, senão tem o livro todo, nessa versão, dessa linha. E os Hurley, eles são uma família são as trigêmeas, né? A Abby, a Abigail, a Chantel e a Maddie. E o irmão, que eu acho que ele é o irmão mais e velho, o mais um, Tracy. Ele... Tem mais um? Ah, é, o ele é Tracy. E policial, os né? pais são isso. Meio James Bond, uma coisa assim. Eu fiquei toda cheia de expectativa pro livro dele e depois eu quase chorei. Quando eu fui ler o livro, que eu tô assim, gente, não era isso que eu queria, Nora. O que aconteceu entre a minha expectativa e a sua vontade de escrever o livro? Que essa série, ela até uma. Quando a gente fala assim, a gente não vai. Quem sou eu na fila do pão literário para falar de Nora Roberts? Mas nessa série eu tive problema com 2 livros, né? O primeiro foi o da Maddie, que era a atriz. Porque a Maddie é aquele tipo de pessoa que é feliz por estar viva. Ela é delirantemente feliz, a rainha das fadas, é fofa, é tudo não sei o quê. Lá pelas tantas eu já tava perdendo a paciência com ela. Porque não, você precisa me amar. Eu sou toda linda, não sei o que, minha filha. Tenha dó. Não é assim. E acabou que eu gostei muito mais do livro da Abby e do livro da Chantel. Da Chantel eu adorei. O da Abby também, eu gostei muito, porque eu gosto daquela história que temos que esconder alguma coisa para poder achar, descobrir uma história. E da história da Abby tem isso, né? Ela contrata ela aceita que um escritor faça a biografia do marido dela, que era famoso. Só que o cara era aquelas pessoas que não precisavam de biografia. Aliás, a gente merecia esquecimento, só que ele era famoso e precisava de uma biografia decente. Aí quanto mais o cara pergunta, mais ele desconfia que a história não tinha sido um conto de fadas. Então, foram os que eu gostei. E o Tracy, eu fiquei com uma expectativa no livro do Tracy, aquela coisa assim, nossa, vai vir o livro do filho que não se dá bem com os pais, vai dar tudo certo. Quando acabou o livro, eu tô, gente, é chato. A Nora devia estar de mau humor quando ela escreveu esse. Não sei o que aconteceu com ela. Que acho que ela falou assim: vou acabar a série. Aí o Tracy realmente comigo não rolou. E olha que pra eu falar isso É, numa, ela acabou numa. abruptamente, né? Né, que a série fica assim: gente, acho que eu vou acabar aqui, tá? Acabei. Acho que ela já devia estar na reta final do contrato com a Silhouette. Aí ela falou assim: quem sou? Quem é o Tracy? Exatamente. É, porque só lembrando, Quem é o Tracy? é que só lembrando aqui Vou ficar quieta que o todos Carter não é esses livros. assunto. É, calma, o Carter ainda não chegou. Calma, que ele é lá na Não, o Carter vai Arqueiro, ter uma lá na live. frente. Calma aí. É, Ah, é o seguinte, todos esses livros que a gente está falando até agora são do contrato da Silhouette, que a gente falou lá no começo. Todos eles eram lançados em formato desse livrinho de banca lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, inclusive, tem uma série que a gente chama de Florzinhas, porque tinha umas florzinhas na capa, né, Beta? Sabe aquela série da Silhouette que tem as florzinhas na frente? A maioria desses livros da Nora Roberts tinha essas capinhas com umas florzinhas na frente, quando era publicado lá. Né? Você tá me ouvindo, Beta? Que deu um na tela aqui. tô. Tá ouvindo? Não, então, o seu travou um pouquinho aqui, mas eu tava esperando destravar. Agora a gente vai para qual? É, Tenho. vamos falar. Não, esse não, porque senão vamos deixar esse mais para frente. Vamos ver aqui. Tem o dos Mackenzie. A gente pode falar dos Mackenzie, né? Que são os cowboys. A história mais engraçada deles é porque esses eu lembro. Eles eu Tá, realmente mas eu aí, estava vamos falar esses. né? Os McCade são 4 irmãos de uma família que moram Quatro numa irmãos. cidade dos Estados Unidos chamada Antietam, onde aconteceu uma batalha, agora eu não lembro. Sim. Deixa eu só fazer. Beta, tá travando um pouco o teu áudio
deu uma travada. Peraí, calma aí. Peraí que deu uma Ah, então tá. travada aqui. Peraí, só um minutinho. Karma aí, Karma aí. Voltou? A Beta sumiu, ó, tá vendo? Peraí. O áudio. Ah, tá vendo? O áudio tá sumindo. Peraí, vamos de novo aqui. Só. Ih, Jesus. Deu. Quantas horas mesmo vai durar essa live? É, ó, sumiu você. Aqui estão falando. Peraí, vocês estão ouvindo agora? Estão ouvindo. Agora tá bom.